Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui um pouco de dinâmica econômica entre os estados. Nós aqui na consultoria temos percebido um interesse crescente para olhar as diferentes dinâmicas entre os estados e de fato nessa crise econômica que a gente espera que esteja passando e a gente deva começar a assistir os primeiros sinais de retomada da economia, mas essa crise econômica intensa, dramática, que durou todo o ano de 2015, 2016, começou lá em segundo semestre de 2014, de fato pegou as 27 unidades da federação, né? A gente não assistiu não houve nenhum estado que conseguiu passar incólume a essa acentuada crise econômica, né? Mas o grau da crise foi significativamente diferente entre os estados, né? E por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, você tem alguns estados, como São Paulo, Amazonas, em que a característica econômica deles são estados que têm um peso muito importante de setores que sofreram mais com a crise, ou seja, setores mais procíclicos que sofreram mais com a crise, um peso importante de indústria automobilística, de motos ou de indústria eletroeletrônica, no caso do Amazonas, e de bens de capital, setor automotivo, construção civil, no caso de São Paulo, né? Então, esses são dois exemplos de estado que sofreram mais intensamente que a média do Brasil a crise. Um segundo grupo de estados que também sofreram a crise mais do que a média são estados em que estavam, digamos assim, se beneficiando por um modelo de crescimento econômico fortemente induzido por investimento do governo federal, por investimentos de estatais, principalmente da Petrobras, né? Nesse segundo grupo, os grandes destaques são Pernambuco e Rio de Janeiro. E como esse modelo de crescimento econômico passado, todo mundo sabe, deu profundamente errado, né? Os estados que estavam mais alavancados nesse modelo também têm sofrido mais em termos de atividade econômica, né? Um terceiro grupo de estados que sofreram mais a crise são estados que tiveram também um grave problema de quebra de safra com a seca. Isso aconteceu com estados do Centro-Oeste, mas principalmente com estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí e Bahia, né? E por fim, também um caso pontual, mas que afetou de forma importante a economia de dois estados, foi a interrupção da produção da Samarco com o estouro da barragem, e que era uma atividade econômica bastante importante para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e esse fato fez com que esses dois estados também sofressem a economia mais do que a média do país. Bem, e o que a gente pode esperar de expectativa para 2017? Então, 2017 2017 é um ano de transição, né? Nós esperamos que comece, ainda que paulatinamente, ao longo do primeiro semestre, a gente começa a observar sinais de recuperação, e esses sinais de recuperação devem ser mais perceptíveis ao longo do segundo semestre deste ano. Então, de certa forma, a gente deve assistir o reverso, em boa parte dos casos, boa parte dos destaques negativos da crise também devem ser destaques positivos em 2017. Então, estados que têm uma economia mais especializada em setores sensíveis ao ciclo econômico, novamente, como é o caso de São Paulo e Amazonas, também com essa retomada da economia, também devem ter um desempenho de destaque em 2017, né? A mesma coisa, os estados que mais sofreram com a seca, a previsão é de safra recorde esse ano, inclusive nos estados que mais sofreram com a crise. Então esses estados do Centro-Oeste, estados do Nordeste, novamente, Maranhão, Piauí e Bahia, devem ter uma boa alavanca de dinâmica econômica, resultado da normalização das condições climáticas e melhora e safra agrícola bastante pronunciada em 2017, né?
Os outros casos são um pouco mais complexos, né? No caso de Espírito Santo e Minas Gerais ainda são estados que de certa forma estão contingentes à resolução desse imbróglio com a Samarco, né? Então existe uma certa incógnita quanto à recuperação mais rápida ou mais lenta desses estados, né? E finalmente você tem estados em que existe aí um dilema de melhora, de recuperação de competitividade e melhora da atividade econômica. Esse dilema é um pouco mais pronunciado, né? Então Pernambuco, Rio de Janeiro, e soma-se a esses estados que também estão com situação financeira delicada, como Rio Grande do Sul, novamente Minas Gerais. Então esses estados, seja porque estavam muito alavancados em um desenho de desenvolvimento econômico que deu profundamente errado e agora esses estados têm que repensar a sua dinâmica de crescimento, ou seja, porque estados que se alavancaram excessivamente no período de boom econômico e agora estão com as suas contas totalmente desarrumadas. Esses estados, como eu falei, principalmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco e de certa forma também Minas Gerais, eles têm um desafio de melhora da atividade econômica, eu diria que mais significativo que a média do país. Bem, eu acho que por hoje é isso e até uma próxima vez. Muito obrigado a todos.